Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para quem está na nossa FM Cultura, chegando com mais uma edição do nosso Pensando Bem. Hoje um programa super especial, porque estamos recebendo um dos mais importantes intelectuais brasileiros. Ele está nos visitando aqui na nossa cidade, está em Porto Alegre. Temos um outro convidado também que vai participar dessa entrevista, que é o nosso representante da Matinal Jornalismo, que é parceiro aqui desse programa, junto com a revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer, que veio até aqui, nos deu 8, que vai acompanhar o programa, né? Está sempre perto de nós. E eu peço ao Juremir Machado da Silva que faça, né, a apresentação devida do nosso convidado hoje, que está aqui com a gente direto da PUC, aqui nos estúdios da ProHub. Isso aí. Então, hoje nós temos assim, um quarteto aqui, pena que não deu para o Fischer ficar. Né? Temos o Felipe Quarteto Speck, de cordas. Felipe Speck, da Matinal. E vamos entrevistar o Muniz Sodré, hoje no Seminário Internacional, 16º Seminário Internacional da Comunicação, aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC. Ele foi apresentado de duas formas. Por mim, ele foi apresentado como o maior intelectual brasileiro da comunicação, no que eu cometi um erro e fui imediatamente corrigido pelo André Lemos, que disse, com toda razão, que ele é o maior intelectual brasileiro vivo. Brasileiro. Não só da comunicação. Professor emérito da UFRJ, autor de livros que são muito conhecidos na área da comunicação. O último livro dele se chama O Fascismo da Cor. E é um livro interessante, porque ele debate uma questão crucial, que é a questão do chamado racismo estrutural, que ele diz que não é racismo estrutural, que o que tem no Brasil é racismo institucional. E aí tem uma polêmica com o pessoal aí, Silvio Almeida e outros, que dizem que é racismo estrutural. Então, daí já tem assunto para um programa inteiro. Uma polêmica. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Estão lhe tratando bem aqui em Porto Alegre? Porto Alegre sempre O anfitrião, bem. Juremir, tá bem? É amigo, além de ser. Vamos começar por aí? O que tem no Brasil? Racismo estrutural ou institucional? Qual é a diferença? Olha, esse livro, Racismo Estrutural, que foi do ex-ministro Silvio Almeida, essa história do estrutural colado a definições sociais vem de estudos americanos. Essa expressão estrutural, os americanos gostam muito. Eu acho que o racismo foi estrutural no Brasil durante a escravidão. Qual era o problema, no meu entender, do livro do Silvio? Ele fala, é o racismo estrutural, mas não diz em nenhum momento do livro, eu li o livro, o que é estrutura? Então, já tem um problema aí, não dizer o que é estrutura. A estrutura significa uma interdependência de instâncias, de elementos, um remete ao outro e gera um efeito. Então, durante a escravidão no Brasil, durante o período escravagista, você tinha o sistema jurídico, o sistema político, o sistema econômico, escravagistas. A interdependência disso faz uma estrutura. Então, o racismo durante o período escravagista era estrutural, como foi estrutural nos Estados Unidos, foi estrutural na África do Sul. Né? Acontece que a originalidade, a particularidade do Brasil é que quando vem a abolição da escravatura e passa depois a República, a estrutura se dissolve. E isso é mais forte, o racismo, do que antes. O racismo não precisava, o racismo de segregação, que foi o racismo estrutural, ele não precisava ser tão forte, porque o negro já sabia qual era o lugar dele, um lugar de dominado. Mas depois da abolição e com a Constituição, não sabe mais direito. Então, é preciso ver, o racismo muda de figura, muda de nome, não é mais racismo de segregação, é racismo de dominação. E esse racismo de domínio é um racismo que se dá por duas coisas, instituições, não mais, portanto, o jurídico, não mais o político e não mais o econômico. Depois da abolição, essas coisas perdem a consistência. No entanto, o racismo continua. Por quê? Porque o racismo entra no Brasil, o racismo se reforma, pelo fascismo. O fascismo chegou à Europa pela política. Foi assim na Itália, depois em Portugal, na Espanha. Era a política que
introduziu o fascismo na Europa. No Brasil, não foi a política que introduziu o fascismo. O fascismo chegou aqui pela eugenia, pelo bem-nascer, pelo discurso médico, o discurso do jornalista, o discurso dos intelectuais, isso um pouco antes da abolição. Então, são os discursos eugenistas, os discursos eugênicos, que penetram nas instituições para dizer que o negro é inferior. Não é mais um sistema escravagista. E a coisa fica mais difícil, porque nas instituições, quais são as instituições? Escola, família, religião, exército, que é uma instituição, relações interpessoais, aí a coisa é bem mais difícil do que você ter uma estrutura dizendo quem é branco e quem é negro. Agora não se sabe mais direito qual é o lugar do negro. Então, o racismo institucional, o racismo não estrutural, é um racismo de lugar. É um racismo de lugar. Ou seja, eu aceito o outro como ser humano, quer dizer, o negro como ser humano, o branco aceita, desde que ele fique no lugar dele. É a lógica do cada macaco no seu galho. Sim. Essa é uma outra lógica. E isso demanda, isso pede, um outro tipo de abordagem de pensamento conceitual para o próprio combate ao racismo. Porque se ele é estrutural, ele está dado antes de mim, eu não posso fazer nada. As estruturas são mais ou menos imutáveis. Qual é a mudança que teve a estrutura jurídica desde a primeira Constituição aqui no Brasil? Ela foi melhorando os costumes, direitos sociais. A lei continua aí, esmagando o pobre, esmagando o negro. A estrutura não muda, ou muda lentamente, mas a luta se dá dentro das instituições. Por isso que as universidades são importantes, as escolas são importantes, por isso que a religião é importante, por isso que a família é importante. Então, se quer abordar realmente a questão do racismo, comece na escola primária, na escola secundária, comece na família, comece nas universidades, comece nas instituições. É aí que a luta se dá realmente, e não na remota estrutura. Pegar o modo de produção econômico. É uma questão conceitual, o conceito de estrutura e o conceito de instituição, porque, de maneira geral, o pessoal que fala em estrutural, eles entendem por estrutural uma coisa invisível que permeia toda a sociedade e que contamina as pessoas, mesmo quando, por exemplo, a lei contraria. É algo que faria as pessoas agir de determinada maneira contra a vontade delas, inconscientemente, algo que está infiltrado em tudo. É um pouco essa ideia. Para ti, uma questão conceitual. Aliás, assim, completando esse raciocínio, eu, quando falo em estrutural, por exemplo, racismo estrutural, eu tenho a tendência a pensar assim, se o racismo é estrutural e a estrutura é essa força invisível que contamina tudo, então não daria para condenar individualmente as pessoas por racismo, porque elas seriam simplesmente um marionete da estrutura. Já estão desculpados de saída. Exato. Já estão desculpados. Se a estrutura age sobre mim, eu não tenho nenhum poder retorno institucional sobre ela, eu não sou culpado de nada. Esse argumento é muito americano e não é nem um pouco brasileiro e nem um pouco marxista. Veja só, porque uma categoria em Marx, na dialética, na lógica dialética, que chama-se Wechselwirkung. Wirkung é ação. Wechsel, ação de retorno. A Wechselwirkung é uma contração sobre a estrutura. É isso que permite a luta política. É a Wechselwirkung. E das ideias também. Ou seja, o que é que combate a imobilidade da estrutura? É a ação de retorno das instituições. Então, é dentro das instituições que a luta se dá. E as instituições, as mudanças nelas, são sentidas como mais ameaçadoras do que a mudança de estrutura. Digamos, meus amigos baianos, Caetano e Gil, eu me lembro que depois que o Gil voltou do exílio, um dia lá em casa, e aí o João Bosco, que é muito amigo meu, o Valtinho Queiroz, e o Gil disse, pois me prenderam porque, sem motivo nenhum. Eu disse, não, eles tiveram motivo.
Você está enganando. Os militares tiveram motivo de exilar, porque eles sentiram mais do que você que essa coisa de mudança em família, em religião, de costume, de gênero, é subversiva. E ficou assim, a desprender que você é subversivo, cara. Maravilhosamente subversivo. Hein? Maravilhosamente subversivo. Maravilhosamente subversivo. Agora, o Chico Buarque, por exemplo, que para mim é o gênio nacional, gênio brasileiro. Também acho. O Chico Buarque, ele era explicitamente político. No meu entender, ele era subversivo partidariamente, politicamente, era diretamente contra a ditadura. Não era essa subversão institucional que foi Caetano, Gil e o Sim, que tinha nas atitudes, na atitudes postura. do gênero. Isso é propriamente, nesse sentido, mafesoliano. É de dentro. É de dentro. E você pode ver que, daquela época para cá, que a sociedade caminhou nesse sentido. Caminhou no sentido dessa subversão intestina, institucional, a ponto de resultar nessa coisa que hoje está se chamando aí de identitarismo, que para mim já é um problema. É uma reversão disso. Para mim é um problema. Já te passo aí, só para lembrar, o professor falou, no filme agora, Ainda estou aqui? Ainda estou aqui, Juremir. Quando a Polícia Federal entra na casa, né, da família, da Eunice, eles pegam, professor, os Vinícius discos, e aí aparece o Caetano com aquele cabelão naquelas capas de com uma cara assim, aparece o Gilberto Gil com aquelas roupas. A expressão deles era assim, rapaz, que gente é essa, né? Essa coisa assim, que era bem isso, né? Esse tipo da questão do comportamental. Felipe. Professor, uma honra estar aqui. Estava na tua palestra agora há pouco e tu tocaste num assunto que me chamou muito a atenção, me provocou muito, que foi, ao falar sobre o racismo institucional, disse que havia, até sob uma perspectiva aristotélica, muitas hipóteses, na verdade, hipotéticas, que, na verdade, tentavam encontrar a razão daquilo e não necessariamente justificavam isso. Assim. E que caminhos, que indícios hoje, por exemplo, poderiam ajudar a pensar em possibilidades para que a gente possa levar essa luta adiante dentro das instituições? Eu acho, em primeiro lugar, e parece ser um clichê dizer isso, porque todo mundo diz a questão da educação. Nunca foi tão política quanto agora a educação, porque, veja só, no período varguista, foi talvez a ditadura varguista o único governo no Brasil que, por razões próprias dele, fez da educação, pensou a educação como uma coisa política. O Capanema, que era um reacionário político, mas a educação ali estava destinada a transformar o antigo escravo e o pobre em um operário. Portanto, a educação era esse instrumento de politização. E queria criar um povo nacional, operário, operoso, via educação. Então, a educação foi muito importante, e as figuras como Anísio Teixeira, e depois Paulo Freire, que não entrou nisso, já foi uma coisa posterior, entrou aí. Mas a educação, digamos assim, tornou-se, nos governos subsequentes, mais questão de verba do que de verbo, né? Questão de dinheiro do que de discurso, do que de palavra. E depois de Anísio Teixeira e Paulo Freire, não se produziu realmente uma pedagogia nacional inclusiva. O que é uma pedagogia nacional inclusiva que possibilita trabalhar essa questão assim? É aquela que eu chamo uma pedagogia onde as diferenças se dão às mãos, quer dizer, ecológica, onde você descobre, por exemplo, que a criança pode lhe ensinar, que o analfabeto pode lhe ensinar. Um dos mestres da minha vida, mestre, era analfabeto. Um deles, chamava Mestre Bimba, que foi meu mestre de capoeira. Eu fui mestre de capoeira, eu joguei capoeira. O Bimba era analfabeto, mas era de uma sabedoria impressionante. Tanto que depois, a Universidade da Bahia deu, depois de morto, a ele o título de doutor honoris causa. Você pode aprender com analfabetos, com e com pessoas que antes você acharia que não tinha nada a lhe dizer, e você vê dali emergir uma intelectualidade forte,
Por exemplo, um amigo meu, esse amigo meu, que agora entrou para a Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Até fiz o prefácio dele. Mas o Krenak, ele não escreve tanto, ele escreve as outras pessoas. Mas o Krenak, quando fala, ele faz uma filosofia socrática real a partir da terra. E ele é oral mesmo, né? Porque Ele é oral. os livros dele são transcrições das palestras. É isso que eu... A arte dele exatamente, é a fala. E os conceitos não são oníricos, não vêm de sonhos, são reais, sobre a realidade dos índios, dos fantasmas que são operantes na tribo, porque os fantasmas são operantes. Mas tem também o Schopenhauer, A Queda do Céu, Davi Schopenhauer, com esse grande antropólogo, para mim é o maior antropólogo brasileiro, Viveiro de Castro. Viveiro de Castro. Olha, de onde é que está vindo isso? Onde é que estava isso antes? Você pensava que não tinha nada. Está ali. Vem dali. Vem de diferenças. Vem do que você julgava como não letrado, logo como não significante. Ora, então o saber do campesinato, o saber da periferia, a periferia hoje está ensinando a cidade. As favelas no Rio estão ensinando a cidade. Então, o que eu estou chamando de uma lógica inclusiva, de uma pedagogia ecológica, é você redescobrir isso que uma vez eu li, hoje ali usou a frase, os resíduos, que ficam a mais. Você tem uma via reta, que é a razão, e a via reta vai deixando de lado os resíduos, né? Tudo aquilo que atrapalha, que é a arte, o sonho. Nós estamos vendo os resíduos serem constitutivos do conhecimento. É essa pedagogia que a escola tem que descobrir nesse momento. E como é que descobre? Não é mais pela razão instrumental, é pelo afeto, é pelo sentimento. Eu acho que um dos meus livros mais esclarecedores para mim disso, mas as estratégias sensíveis. Eu tento mostrar que essa lógica dos afetos foi descoberta da mídia para cá. Mas ela está desde os gregos, quando Platão, nas leis e na República, faz a separação entre a cultura séria, a paideia, ele diz, e a paidia. Paidia é o jogo. O jogo fica de lado. O jogo está emergindo como uma palavra para designar tudo isso, designar as emoções, o sentimento, e nós nos damos conta de que, antes de nossas decisões racionais e nosso aprendizado, nós sentimos. Eu não vou dizer novidade, porque eu já disse várias vezes. Eu me tornei marxista, e eu sou realmente crítico e leitor de Marx, quando eu tinha 16 para 17 anos, antes de ler Marx. E eu andava me pregando marxista na Bahia, porque o sentimento, eu sabia que ali tinha alguma coisa que me interessava, que era a crítica da desigualdade social. Isso aí vinha esse sentimento, veio de meu pai, veio de minha infância pobre na Bahia. Ou, eu digo que parece engraçado, eu me lembro também de meu existencialismo aos 17 anos, aos 16 anos, que era a Juliette Greco, que eu era tarado pela Juliette Greco. Eu tenho um amigo que continua tarado por ela. Não se curou ainda. Não. Porra, cantando, não era tanto nada para mim depois que eu cresci. Mas Juliette Greco era uma coisa assim. Eu disse, eu quero estar onde essa mulher pode estar. Existencialismo é isso, estou lá. Então, veja só, o sentimento sempre me veio antes. Sempre veio antes porque vem também de um tipo de formação que é não disciplinar. Eu sou um indisciplinado, que é minha própria consistência genética, talvez, porque eu sou negro por pai de pai, e minha avó era nagô, a mãe do meu pai era negra mesmo, eu não conheci retinta, Joana, filha de escravo, mas por parte de mãe, o meu avô, o pai da minha mãe, era indígena do Recôncavo da Bahia, Abatirá. E qual é a tua posição no candomblé? E por pai de mãe, cigano.
Então, isso você não sabe. Eu sou cigano próximo. Olha aí. Olha só. Eu sou calão. Eu era calão. A minha avó, a mãe da minha mãe, era cigana. Cigana mesmo, de saia, cigana sedentária. O candomblé. Eu posso lhe dizer uma coisa. Uma das minhas tias, minha família nunca foi ligada ao candomblé, nem nunca foi muito católica também. Mas uma das minhas tias, aos 15 anos de idade, em Itapema, que tem 600 almas desde que eu era menino até hoje, a minha tia, um dia, numa crise de doença da família, ela recebeu um caboclo. Isso foi um escândalo. Eu falei, o que é isso? Recebeu um caboclo, passou a falar outra língua, recebeu o caboclo. Resolvia a crise e ela voltava a falar essa coisa. E aí eu me pergunto, mas por que isso? Não tinha história ali. Sabe por quê? Porque éramos indígenas, na verdade, e de certo modo negávamos. Quer dizer, não negava. E o ancestral, ele reivindica uma palavra no vivo, sempre. Mesmo com a gente branca. Tem um avô, uma avó, um ancestral que reivindica uma palavra que nós não sabemos. E que, às vezes, a psicanálise trata isso como fantasia, mas não é, não. É uma reivindicação mesmo do ancestral, do morto, que fala em nós. Eu não sou espírita. Pois bem, essa ida para o candomblé, essa minha ida, eu sou Obá, Eu estou Casa da preocupado, Bahia. está falando muito para esse lado. Fala tá. mais para cá, perto do microfone. Uma grande casa da Bahia. Eu fui, curiosamente, eu sempre fui ligado, e não me atraía o culto, mas em 76, 77, quando a mãe Estela de Oxóssi assume o Oxópofonjá na Bahia, e tinha mestre Di, que é do terreiro de Egum, ancestral, o jogo, depois do jogo que escolheu a Estela, o jogo de Búzios, eu morava no Rio ainda. Eu morava no Rio. Quer dizer, eu morava depois, já casado. Deu que eu tinha que ser Obá. E eu fui para a Bahia e me fiz. No terreiro, eu fiz o rito, como Obá. Agora explica para os nossos ouvintes que possam saber o que é um Obá. O Obá, veja só, Obá em Yorubá quer dizer rei ou ministro. Rei ou ministro. Os Obás de Xangô são pessoas que são cosmologicamente ditos filhos de Xangô, que é o orixá da justiça, do fogo, do intelecto também. E há um corpo de 12 Obás. 12 Obás são pessoas que representam para o terreiro digamos assim, um posicionamento externo e interno. O Obá tem um pé fora e dentro. Então, por exemplo, eram Obás junto comigo no terreiro, Jorge Amado, Caíme, Pierre VG, porque são pessoas que têm uma notoriedade fora Sim. e dentro. E o Oxópofonjá, ao contrário do que se pensa, foi um lugar sempre de intelectuais negros. Né? A fundadora do Oxópofonjá, a mãe Aninha, foi uma das primeiras a participar de festivais afro-brasileiros em Recife, junto com o Gilberto Freire, e depois acolheu, durante a ditadura, deu guarida a pessoas perseguidas, como Edson Carneiro, e quando Sartre foi à Bahia, quando foi ao Brasil, foi à Bahia, ele passou um dia inteiro na Bahia, lá no terreiro, no axé, junto com a Mãe Senhora. Poucas pessoas, sinceramente, entendem. Hoje está mais próximo de que o terreiro é a ágora grega brasileira, são as grandes casas matrizes de candomblé. Ali tem uma sabedoria, tem um conhecimento que você leva a vida inteira para aprender. E, para mim, tem um modo de pensar, tem uma filosofia que eu tentei indicar no meu livro Pensar na Goa. Então, a minha aproximação ali é uma aproximação afetiva e intelectual. Né? Eu não sou um teísta. Eu não sou crente. Eu também não tive uma formação católica religiosa.
mas eu tenho proximidade com o que eu chamaria as forças da terra, as forças do ancestral. E essa é uma outra realidade, que nem todo mundo, isso de família, pode ver, ou mesmo pode acreditar. Não tem necessariamente a ver com a transcendência, com o Deus onipotente, tem a ver com essa união dos homens com a terra e com os animais, que é tão grande que, às vezes, dá uma visão especial para alguns, né? Essa cultura popular brasileira, professor, de que maneira ela pode ser uma resistência ou até um movimento de transformação social? Veja só, a cultura dos cultos do candomblé, ela não é uma cultura popular. Ela é uma cultura realmente erudita. Realmente erudita. Eu posso lhe indicar livros que mostram o quão erudita ela é. Ela não é política, como são, por exemplo, os cultos evangélicos. Sim. De bancada. Sempre recusou a participar, entrar na política, pode ter um candidato aqui e ali. Eu acho que, na verdade, eles oferecem uma outra perspectiva, um outro modo de vida. Um modo de vida que é alternativo digamos, aos imperativos do individualismo, do ganhar só dinheiro. Aí sim, há uma outra perspectiva ali, e principalmente um fundamento, diferentemente do cristão, que não é o amor universal, mas é a alegria universal. A lógica da alegria é uma outra lógica. É uma lógica fundadora, uma alegria litúrgica. Não é a alegria da risada, é uma alegria litúrgica, eu diria que funda uma nova cosmovisão, funda um novo modo de pensar. Por isso que eu digo que é erudita. É preciso extrair dali, usar uma expressão que o Braga gostava, desentrañar com relação à comunicação, desentrañar dali um outro tipo de pensamento. Tirar das entranhas. Tirar das Arrancar das entranhas. Professor, teve uma outra coisa que tu falaste agora na palestra. Eu estou enrolado falando muito. Não, tá muito bom. Está dando uma aula. Nós só estamos aprendendo. Não, eu estou muito tocado até, porque eu me lembrei de uma outra coisa que tu falou na sua fala, muito sensível também, em que tu disseste que tu é uma esquerda independente, de uma esquerda independente. E aí tu colocaste lá que existem pessoas de esquerda que são assim, de direitos que são assado, e que o que tu via a diferença que tu via entre os humanos era a maldade que havia em alguns... monstruosidade. A monstruosidade, essa é a palavra, obrigado. A monstruosidade que vinha em alguns... Depois de uma vez eu li, falei, bestialidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bestialidade. Tu falaste do candomblé e me ocorreu que existem, e aí tu me corrige se eu falar algum equívoco, né? Dos ritos de cura no candomblé. Existe cura para a barbaridade, para a barbárie? Eu acho que existe. É mesmo? Eu acho que existe. Olha, existe. Há um pequeno conto da tradição iorubá, que o Didi que me contou, tem 5 palavras. Assim, por que os negros foram escravizados, se deixaram escravizar? Porque houve um deixar-se escravizar. Quer dizer, os reis ali escravizavam o negro, vendiam para... Você vê a escravidão a partir de Angola, como isso era real. Então, tem um pequeno conto de 5 palavras de Iorubá, diz assim, olha, os negros se deixaram escravizar, você vai dizer óbvio, porque não cumpriram as obrigações. Aí você diz, mas que obrigações? É que aí entra uma palavra que é mágica, que é chave para entender o culto. Não é tanto a fé, é a obrigação. Uma obrigação com quem? Primeiro com os deuses, com as divindades, que são múltiplas. Essas obrigações se dá por oferendas, se dá pelas encantações, se dá pelo culto, pela dança, pelo canto. A dança é um veículo principal. E as obrigações se dá também com o grupo, com a comunidade. Então, cumprir a obrigação com os deuses e com o grupo, a obrigação é mais sólida do que a fé. A fé é individual.
A fé individual, a fé é uma exaltação da crença. A obrigação lhe isenta e faz você aceitar a fé do outro, inclusive. É por isso que os cultos afros que são anamartésicos, não concebem o pecado, exigem o pecado, mas eles são propriamente pós-modernos. O candomblé é o culto mais pós-moderno que eu conheço. Por quê? Nesse ponto, o Mafezoli, mais uma vez, tem razão, porque ele enxerga lugares como o Brasil, e ele gosta de candomblé, Exatamente. como pós-modernidade avant la lettre. Por quê? Aceita a fé do outro. Se, nos grandes dias de festa, no Axé-Pofonjá, que é uma casa matriz, que é o meu terreiro, você pode ver, batendo cabeça para Yalorixá, para a Mãe de Santo, ser padre, sem a batina, claro, que vai ali, que é filho da casa, rabino, eu já vi, judeu, e quem quiser evangélico, quem for, para o culto, não importa, porque você pode visitar a fé do outro, desde que você tenha axé. Então, quando o Papa, um dos papas foi à Bahia, eles queriam tomar a benção a ele, o pessoal do candomblé queria tomar a benção. Você disse, mas o que é isso? É submissão, é colonialismo? Não. Tomar a benção do Papa, porque se ele é o Papa, e ele é o chefe da Igreja Católica, ele tem muita axé. E quem tem axé, você toma a benção. Mas agora falando assim, tocaste em você vários... que Sim, é sim. potência, axé Potência. é potência. Um dos grandes, eu não vou dar o nome que fica chato, mas dos grandes babalaôs da tradição negra, e que morreu, que jogava a Bahia, branco, de olho azul, morava no Rio, ele já, aos 90 anos, eu conhecia tanto, eu frequentava a casa dele e me tomava a bênção. Isso me constrangia um pouco, o que me tomava a bênção? Ele tomava a bênção. E por quê? Ele achava que eu tinha axé. E eu tomava a bênção a ele também. Muniz, o que tu pensas deste conceito que se tornou, digamos assim, quase linguagem comum no Brasil? Até o narrador de futebol, durante o jogo, diz assim, olha, fulano de tal não tem lugar de fala. O que tu pensas do conceito de lugar de fala? Olha, todo mundo... Eu fui professor de linguística, também teoria do discurso, né? E segui curso de linguística na França, depois deixei a linguística. Não é possível você falar sem ter um lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Porque quando você fala, o que sai de sua boca é o enunciado, mas o enunciado que partiu da enunciação. A enunciação são as circunstâncias, é o lugar de onde você fala. O tempo, sua qualidade pessoal, sua disposição, isso é enunciação. Então, você fala sempre a partir de um lugar. Então, não existe que não tenha lugar de fala. Mas, na perspectiva essa aí do identitarismo, eu acho o seguinte, se você é negro e você tem a carga, sofre a carga do racismo, só você, como negro, pode falar do negro. Ora, é um grande erro. Está confundindo a fala com a cor da pele. O que ele pode dizer é o seguinte, ninguém pode conhecer o sofrimento que eu tive, o que eu passei. A mesma coisa com o judeu. Assim, ninguém pode saber o sofrimento de quem esteve num campo de concentração. Né? Mas isso não quer dizer que só o judeu possa falar do seu sofrimento, ou possa falar do Holocausto, nem com o negro que se possa falar do racismo. Por quê? Porque o lugar, todo e qualquer lugar, é móvel na linguagem. Então, se ele é móvel, ele se desloca. Você torna-se negro também. E tem negros que ocupam um lugar de fala de branco, fixado ali branco, e tem brancos que ocupam o lugar de fala de negro. Eu pego pessoas assim, Paulo Vanzolini, que eu gosto muito de música popular. Maravilhoso. Né? Hein? Maravilhoso. Cientista, paulista, já tem bastante cientista. Ele é o compositor de Ronda, né? De Ronda. Eu toquei na noite, professor, uma das músicas mais pedidas. Toca a Ronda aí, era tradicional. Linda, maravilhosa. Linda. Mas você conheceu, brancão, italiano. Você fosse dizer a Vanzolini que ele era branco, ele era forte, dava um tapa. Ele não queria essa... Eu conheci.
o lugar de compositor do Vanzolini é negro. É negro paulista. Muniz. É aquela mistura paulista. Ou seja, e tem negros que falam a partir do lugar de branco. Negro é uma conquista. Eu vejo dois problemas do conceito de lugar de fala, cada vez mais. Um eu chamo de prisões da identidade. Significa que eu sou determinado de tal maneira que eu não posso me libertar e ser contra meu lugar de fala. Eu não posso, por exemplo, criticar essa minha origem condicionante. E o outro aspecto é que me parece que elimina um conceito importantíssimo, que é o de empatia. Então, eu não posso me colocar no lugar do outro para sentir como outro? Claro que pode. Porque toda identidade é ilusória. A identidade é uma ilusão. Quer dizer, a nossa cabeça, a cabeça do homem, não tem onde descansar. Está no Evangelho de São Lucas. Os pássaros têm o seu ninho, a raposa tem a sua toca. Assim, mas a cabeça do homem não tem toca, não tem onde descansar. O tempo inteiro nós estamos pensando e somos isso e aquilo. E a consciência é feita dessas oscilações da consciência. A identidade é necessária para nós nos fixarmos no momento na ilusão de que somos alguma coisa fixa. Isso assegura, isso é um bom senso. Né? Mas ela não é ilusão de estabilidade. Ela é ilusão. E a identidade, dialeticamente, ela se faz, ela se refaz. Então, o que há de real é a identificação. É a identificação. Eu me identifico, e me identifiquei sempre sexualmente com o meu pai. Logo por isso eu posso me dizer, olha, hétero aí. Mas isso não quer dizer que não esteja inscrito no meu corpo a minha mãe e, portanto, uma diferença sexual que me faça aceitar no outro homem que não tem essa mesma fixação hétero, a sexualidade dele. Portanto, digamos, a homofobia ou a fobia do homem é uma perversão. É um efeito porque esse que quer ser homem exclusivo, essa identidade exclusiva, é porque tem medo. Tem medo de sua oscilação, tem medo de sua ambivalência. Então, toda identidade é ilusória. Toda identidade. Então, um pensamento identitarista, que quer marcar posições de luta a partir de identidades fixas, é um pensamento retrógrado e imobilista. Agora, o professor teve alguma possibilidade de... Deixa eu fazer um parênteses de brincadeira. Tu pode falar isso porque tu tem lugar de fala. Eu posso falar. Nem sei. Não, estou brincando. Se eu branco falasse, iam me chamar de racista. Eu não tenho lugar de fala, na verdade, nenhum. Eu tenho um certo reconhecimento e uma coisa de terreiro, onde é o único lugar que eu conheço na sociedade brasileira, assim, conheço seriamente, onde não importa se você é branco ou preto. Ninguém dá bola nas casas matrizes. Sim. Ninguém dá bola. Se você for dizer, uma mãe de santo hoje na Bahia, minha mãe de santo na Bahia, que Caribé Pinto era branco, mas Caribé era branco, era brancão. Ninguém percebia isso. Era brancão. E Jorge Amado era branco. E Caíme preto. Mas ninguém está muito fixado nisso, está ligado? Não tem, porque ali essa diferença de cor se dissolve, realmente. Se dissolve por uma coisa que é o vínculo comunitário. Então, fixar-se numa identidade é uma besteira, é uma burrice. Professor... Leandro, esse programa realmente é muito informal e nós temos ainda 15 minutos de programa, ou mais. Eu vou precisar sair correndo. Vocês terminam. Vai sair, volta ou tu não volta? Ficou na minha mão. Deixo vocês na companhia do Muniz Sodré. Tá bom. Programa pós-moderno é assim, um dos apresentadores... Porque ele está no compromisso O dele. apresentador disse, estou saindo, estou indo embora. Felipe, troca de lugar, vem para cá o Felipe, pode ser? Não, fico do lado aqui do ali, professor, tudo bem. Eu vou ficar tudo com bem, ciúmes aí. Não, a gente entrevista o Nando também, pode ser, professor? Professor, eu estava colocando essa questão assim da hoje das mídias digitais e como é que a comunicação, né, se coloca no meio de tudo isso, dessa disputa de narrativas. E no ambiente político que a gente teve, por mais que se tentasse ficar distante, seja a religião, seja dentro da academia, da universidade,
os últimos anos foram complicados, né? E a própria política invadiu o meio universitário, até numa certa demonização da cultura, né? Como é que a comunicação nesse mundo agora, nessa disputa de narrativa na mídia digital se coloca? Olha, eu acho que, bom, primeiro essa palavra comunicação, não vou me estender muito sobre isso, que estou um curto. Ela é relativamente nova, partiu do jornalismo em revistas americanas e, nesse século, fez a sociologia da comunicação americana, que não foi grande coisa, teve alguns grandes nomes. A minha ideia, comunicação hoje, é um outro nome para modo de organização. Porque nós sempre pensamos, quando pensamos no homem econômico, no homo econômicos, pensamos em modo de produção e pensamos na economia estruturando a sociedade por inteiro. A economia como a infraestrutura básica. Ora, quando o modo de produção acumulativo, modo de produção capitalista, vai se transformando em modo financeiro, que é um desligamento da terra, um desligamento da produção, e circulação de valores, circulação de capitais e domínio, a comunicação aparece como um modo de organização desse neocapitalismo. Então, a comunicação, na verdade, a ideia de comunicação sempre foi de organizar. Quer dizer, o que é a comunicação? É pôr em comum as diferenças. Pôr em comum as diferenças. Como é que se põe em comum as diferenças? Pelo símbolo, pela simbolização. Né? Então, o que quer dizer símbolo? Simbalein, em grego, balein quer dizer jogar, sim, juntos. Você pega duas metades e joga. Elas se encontram e se ajustam, você tem um símbolo. Né? Quando você joga essas duas metades, pouco importa o que é que o símbolo significa. O que importa é que ele organize alguma coisa. Esse símbolo pode ser a moeda, você tem um bocado de coisa dispersa, troca por uma moeda, a moeda é unificadora. Você pode ter um bocado de pulsão no corpo, troca por uma coisa unificadora, que é o pai, a função paterna, materna, claro, mas a função materna constitutiva. Um bocado de formas de poder, você troca por uma coisa que é o rei, que é um símbolo. Né? O símbolo é um organizador. E a matéria da comunicação é a realidade simbólica, é o simbólico. Nós estamos num momento da história em que a organização se faz por símbolos, mais do que por mercadorias brutas, mais do que produção. Então, nesse momento, com a internet e toda a rede eletrônica e a eletrônica como estudo, nós estamos numa espécie de ápice, de cume dessa organização, da organização máxima pela abstração, pela palavra. E agora chegou a inteligência artificial. Isso vai aos píncaros da glória. Ora, para tomarmos um pé nisso, nós temos que ver uma outra perspectiva da comunicação, que é a da communio, que está também junto à palavra. Quer dizer, é o comunitário. De repente, a família, que nos anos 70 e 80 era uma coisa muito reacionária, ia ser destruída pela mutação institucional, nós vemos que é uma comunidade, nesse momento, afetada pelos costumes, é essencial. É essencial para, digamos, a saúde mental dos que foi. Você vê que nós estamos numa era de depressão. Né? A neurastenia hoje é depressiva. O depressivo é o sujeito sem vínculos, levado a só desempenhar, só a fazer coisas. Sem vínculo de que modo? Vínculo nenhum, nem familiares. Porque o laço paterno-materno se afrouxou e quem subiu como o gerente dos laços é a mídia, é a internet. Então, nós estamos numa sociedade depressiva
não entender, e suicidária. O que é que pode restaurar isso? A comunhão. Pois então. A comunhão. Hein? Pois então. Não, pois é, porque acho que... E a isso se soma também uma questão muito crítica, que é a chegada da ideia, ou pelo menos o esclarecimento da ideia de finitude. A gente tem mais guerras, né? Pelo menos volta agora uma tensão de guerra, e a gente tem também uma crise climática que impõe, ou pelo menos dá uma noção maior de Pois é suicidária. É uma suicidária, É suicidária. Eu acho que nós estamos vivendo, junto com esse fim da civilização produtivista, nesse momento de passagem, eu não sou pessimista. Será? Mas eu estou vendo uma situação suicidária, porque eu acho que há civilizações que se suicidam. Né? Como é que você explica uma sociedade poderosa como a dos Incas, a dos Aztecas, exércitos majestosos que acabaram, e que dominavam, que acabaram com os 300 homens, 300 espanhóis que chegam, cada um com... Aí disseram, o mosquete, que é a arma de fogo. O mosquete só dava um tiro. Para carregar, levava 15 minutos. Se você tem uma horda de 1000 guerreiros dispostos a morrer pelo reino, entre a primeira descarga dos espanhóis e a segunda, eles seriam trucidados. E não eram só 1000 guerreiros, eram muitos. Não, aquela civilização tinha, digamos, já estava inscrita nela o suicídio da persistência. Tem sociedades que se matam, tem sociedades que morrem. E eu acho que nós estamos numa fase, digamos, civilizatória suicidária. Só que a gente está falando aí de várias comunidades juntas que se matam. Mas tu falaste... estão matando o planeta. Primeiro está matando o planeta. Mas aí tem uma coisa interessante que tu trouxe, foram duas coisas que me marcaram muito agora na conversa. Primeiro, aquela coisa que tu disse que é clichê, mas às vezes a gente esquece que é a ideia de como a educação é importante, por exemplo, para tu corrigir equívocos históricos. A outra coisa, para a cura, a importância do ritual. Será que com educação e com ritualística a gente não pode virar esse jogo? Eu estou tentando ser o otimista da mesa aqui, desculpa, mas a gente consegue salvar. O que foi, né? Não. Só que o rito não pode ser tecnificado. A educação ainda pode, né? O rito é da ordem do destino, e nós vivemos numa sociedade de história, né? Então, quando alguém diz, olha, mas eu me iniciei e eu fiz um rito. Mas isso não é nenhuma qualidade. Porque o rito é da ordem de destino. É da ordem de destino. Não é uma qualificação que você possa atribuir a alguém. Sim, claro. Então, a tecnologização do rito, no meu entender, é impossível. Eu acho que nós podemos redescobrir o rito. E de que modo? Pela arte. Mais importante do que nunca. As práticas artísticas. O lúdico e o descanso, a pausa. Esse movimento suicidário está na agitação. Você vê, com o celular e com a rede, nós não paramos o dia inteiro. Trabalhamos o dia todo com o celular. O dia todo, mas não paramos. Nós somos como aquelas crianças problemáticas de antigamente, que diziam crianças hiperativas. Aquela que você não segura, cada um de nós hoje é muito hiperativo. A gente vai explodir. Se você não descansa, não tem pausa, você não pensa. Porque o pensamento é a possibilidade de você ver muitas coisas diferentes, separadas, mas ter um recolhimento em você, um momento, para, digamos, voltar refletindo, vendo a totalidade. Ora, o pessoal vai usar esse corte da sua fala no debate sobre a escala 6x1, a jornada 6x1 agora de trabalho. Mas é muito útil. Nós temos que trabalhar menos, realmente menos. O trabalho, produziremos mais trabalhando menos? Produziremos mais, certamente. A produtividade aumenta e quem ensinou isso foram essas redes todas aí, né? E produtividade Facebook, também, né, professor? Tu fala isso, né? É uma coisa que deve ser repensada, a ideia de produtividade, porque quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de produtivismo, então... Produtivismo, é de produtividade, não é necessariamente laboral. Isso. Né? A produtividade bem existencial e gostar, essa coisa do que faz
Isso, se sabe, aumenta a produtividade. Portanto, aliás, tem um coreano, Byung-Chul lá, que fez a Sociedade do Cansaço. É um ótimo Sim. livro. Né? Nós estamos nesse cansaço. Nesse cansaço. Quando entra, eu estou falando dos outros, mas é impressionante. Eu sempre detestei telefone. Mas isso é uma mania minha, porque eu fui repórter. Eu fui jornalista há muito tempo. E quando eu era jornalista no Rio, quando eu cheguei ao Rio, eu precisava do telefone. O telefone era fixo na redação. E não dava linha nunca. Quase nunca. Eu morria de angústia. Eu me lembro de eu quase uma vez agredi fisicamente, quase agredi uma pessoa, que depois da Academia de Letras, depois virou um amigo meu, que era um poeta chamado Ledo Ivo, que era baixinho, pequeno, e eu sempre fui negócio de luta, e ele saiu correndo com medo por causa de uma disputa de telefone. Eu cheguei primeiro, eu que tenho agora. Parece briga no trânsito. Briga de trânsito. Por quê? Porque o telefone, eu detestava. E isso uma vez falaram numa revista, o folclore jornalístico, diz assim, cada uma mania, diz assim, o Muniz, quando era repórter no Jornal do Brasil, na Bloch, odiava telefone, e eu me esqueci que eu odiava. E quando chegou esse negócio do celular, eu disse, eu não quero. Mas quem disse? A minha mulher me obrigou. Ela liga o tempo todo. Não tem como não. Ela não tem que... E eu fiquei já viciado também. Eu leio jornal aqui, eu vejo aqui. É inevitável. É uma discussão tremenda, né? A gente tem só mais 5 minutos, professor. Eu queria rapidamente que o senhor abordasse me interessa muito essa questão da identidade nacional, né, em meio a esse conceito todo que a gente tem hoje de globalização. Como é que nós ficamos no meio disso? Olha, a ideia de uma identidade nacional surge a partir da ideia de uma forma geral de identificação, que é a cultura nacional. Não existe uma cultura nacional, porque só podemos entender uma cultura nacional como um monopólio oficial de ideias. Esse monopólio oficial de ideias está na cabeça dos ministros da educação, de alguns educadores do passado, Fernando Azevedo, a cultura brasileira. Essa ideia não existe. O que nós temos é uma heterogeneidade cultural, uma diversidade cultural que convive. Quando falamos, portanto, sou brasileiro, nós estamos falando da identidade de política, de pátria, de nação. Essa identidade não é cultural, porque cultural seria a partir do que a Europa se mudou. Nós não somos ocidentais, nós não somos europeus, desterrados, como usou a expressão Joaquim Nabuco, né? Não somos, Joaquim Nabuco, eu sou parisiense. Olha aí, ó, falamos nele, ele se apresentou. Você sabe o que é isso aqui? Telemarketing. É telemarketing. Isso é crime, né? A gente tem que resolver isso. Isso é um crime. Então, eu sou um parisiense desterrado. Não, nós somos sujeitos múltiplos. E estamos descobrindo essa multiplicidade, essa diversidade. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Veja só o Rio Grande do Sul. Essa terra aqui, meu Deus, foi colonizada por brancos, mas negros. Ana Flávia Marques, mais 55. Não. Essa é a Flávia. Quem? Essa é a Flávia Marques. Quem é Flávio? Não sei, a falou. Foi o que disse. Somos o Rio Grande do Sul. O papel dos alçais aqui no Rio Grande é pouco falado. Os alçais ensinaram, primeiro, os revolucionários da Farroupilha a lutar com espadas, a degolar a gente. Ensinaram a montar a cavalo, que parece que veio dos Pampas, veio dos alçais. Os alçais, aqui. Os alçais ensinaram a matar outros com boleadeira, que hoje é só para demonstração, e em pé de gado e demonstração. Mas aquela boleadeira é uma arma típica dos alçais, joga no pescoço do sujeito. O cara era um bom de guerra mesmo. Briga era com eles, né? Com ele. E a montar a cavalo. E o Rio Grande do Sul, os batuques do Rio Grande do Sul são impressionantes. Nós temos muitos terreiros por aqui. Então, terreiros e grande parte dos produtos
que se compra no Mercado Modelo da Bahia, perto do Candomblé da Bahia, são feitos aqui no Rio Grande. Ah, é? sim. Legal. Sabia, não? Não Legal. sabia. Não sabia também. É, são feitos aqui no Rio Grande. No entanto, parece, digamos, um aspecto civilizatório externo, é de gente branca, alemão e Italiano. italiano. É. Eu fui dar aula foi Santa Maria ou a outra cidade, como é? Não. Uma vez me deram um motorista. Acho que foi Santa Maria. E ele era alemão de lá. E quando eu descobri, eu falo alemão razoavelmente. Aí eu passei a conversar alemão com ele. E assim, para treinar, ele, mas tá. Ele falava, um determinado momento, e ele falava bem. Ele me disse, não, mas professor, é o seguinte, eu só falo alemão em casa, com minha mulher, meus filhos, mas o senhor começou a falar aí agora, esse negócio aí, essas falas é de professor, o meu alemão vai até... Que legal. Gente, fechou. Professor, muito obrigado pela Obrigado. gentileza, disposição de estar aqui conosco. Uma honra estar aqui, professor. É. O senhor fica até quando aqui na cidade? Até de manhã, amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Tá certo, então. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço, eu espero que eu não tenha me Não, foi uma excedido aula. aí, Não, falar. eu fiquei super Deu emocionado. uma aula que foi muito bom. Felipe, Obrigado. muito obrigado. É um prazer. Sempre que o Obrigado. Juremir furar, me chama. Tá bem. Felipe Speck hoje ao vivo, porque a Matinal está sempre aqui conosco nesse programa, Matinal Jornalismo. Revista Parentes, obrigado, professor. São os nossos parceiros, também a Durgo Sindical. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.